França 3, Senegal 1. Nesse vídeo vai ter bastante coisa a se falar, certo? Talvez seja um vídeo um pouquinho mais longo do que os outros, não vou nem me prolongar muito nessa introdução. Falar um pouco sobre esse jogo já já. Tem Iraque e Noruega, eu vou assistir. Se eu achar que é necessário, eu gravo um vídeo também sobre esse jogo, mas França e Senegal com certeza foi um jogo bem necessário de se falar, de se comentar hoje, certo? Antes de me aprofundar um pouco, vamos analisar um pouco as escalações. Nenhuma das duas seleções veio com nenhuma novidade esperada, assim. No time titular, talvez algumas pessoas esperassem um Cherki titular na França pela temporada que ele fez, mas quem acompanha a seleção francesa sabe que muito provavelmente ele seria reserva e foi, né? E da mesma forma, o Senegal também não veio com nenhuma novidade no time titular, mas ambas tinham boas opções na reserva, tanto é que entraram, né? Tinha na França um Cherki, que eu acabei de comentar, tinha o Zaire Emery, que acabou nem entrando, tinha também o Zagueiro Konaté, então eram opções boas, muito boas opções. Da mesma forma que o Senegal tinha o Diarra do Sunderland, tinha também o Pape Sarr do Tottenham, o Mbaye, que entrou e fez gol, Ndiaye, então, cara, são o Iliman Ndiaye, né, que foi o que entrou e marcou. Então, são bons elencos, apesar desse favoritismo da França, tem um bom elenco o Senegal, né? Se terminasse o empate esse jogo, não me surpreenderia. Mas a superioridade da França é inevitável, né? Falar um pouquinho aqui, vamos dar uma analisada tática e cronológica nessa partida, de alguns lances específicos, né? Ainda no primeiro tempo, falar um pouco sobre como o jogo começou. Né? A França ela começou priorizando a posse de bola. Se você assistiu, parecia até para algumas pessoas aquele 0-0 chato de se assistir. Né? A França priorizando a posse de bola, sem arriscar muitas jogadas. Os riscos que ela estava passando eram lançamentos. Né? Então, você via que a maior parte da posse de bola da França foi ali, trocando passes entre Saliba, o Pamecano, Rabiot, que estava flutuando muito hoje. Eu gostei muito dessa atuação do Rabiot flutuando. Muitas vezes a gente via ele até ali no lugar do Theo Hernandes na saída de bola, enquanto o Theo Hernandes estava mais avançado. Né? E, cara, o Rabiot não foi o único. Não foi o único a fazer essa função a mais, entre aspas, né? Que ele ficava flutuando no campo, não foi o único. O Dembélé, muitas vezes a gente viu também o Dembélé indo lá atrás para ajudar mais jogadas, ou então para fazer um passe que só ele via, né, um lançamento. Mas o que mais fez isso perfeitamente no jogo de hoje, eu creio que se chama Michael Olise, né? Já vou adiantando, o craque do jogo, para mim, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele mais à frente, né? Michael Olise e Tchouaméni estavam. Eu vou falar um pouco sobre o Tchouaméni primeiro. O Tchouaméni ele estava bem defensivo, parecia até um terceiro volante na série de bola. Um terceiro volante não, um terceiro zagueiro na série de bola. Ficava o Pamecano, Saliba e Tchouaméni armando essa jogada lá como se fosse um terceiro zagueiro fazendo essa linha de três. Mas não só na saída de bola, o Tchouaméni realmente estava bastante defensivo na partida de hoje. Já o Michael Olise, que eu disse que eu ia comentar sobre ele, cara, o Olise nessa partida de hoje ele foi quase perfeito. Errou alguns passes, errou algumas tomadas de decisões, principalmente no primeiro tempo, mas o segundo tempo para mim foi perfeito dele, eu já chego lá. E voltando à função dele, ele estava fazendo a função de, cara, principalmente no primeiro tempo. Você olhava, tava Tchouaméni centralizado, o Upamecano, Saliba e o Olise vindo pegar a bola para poder armar essa jogada. Isso não aconteceu só uma vez, aconteceu 2, 3, 4, 5 vezes durante só o primeiro tempo. Então, cara, o Olise está fazendo muito mais essa função de construção, como se fosse um segundo volante, como se um meio campista mais recuado do que ele normalmente joga, né? Mas da mesma forma que a França estava priorizando a posse de bola, Senegal estava priorizando o poderio defensivo deles, certo?
O Senegal estava com a marcação muito bem encaixadinha, muito bem encaixada. Primeiro tempo do Koulibaly e do Niakhaté, para mim, são incrível de ambos. Ambos foram muito bom. A disputa no primeiro tempo, até na verdade até saiu o primeiro gol da França, essa dupla, o Upamecano Niakhaté e a dupla o Upamecano Saliba, tava uma ótima disputa para ver qual estava sendo a melhor dupla, porque eles estavam muito bem mesmo no jogo. Né? Não só eles, como também o Pape Gueye, que eu vou falar um pouco mais sobre ele depois, que eu gostei muito da partida dele, estava ajudando muito defensivamente. Certo? Então o Senegal estava muito bem defensivamente, estava encaixando as marcações, e isso prejudicava até a França. A França que estava errando muito o lançamento. Como eu disse, estava priorizando a posse de bolas, e os riscos que passava era em lançamentos, normalmente. Lançamento. Para o Mbappé pegar Mbappé, que o primeiro tempo do Mbappé é algo desastroso. O primeiro tempo do Mbappé é algo desastroso. Eu vou me aprofundar um pouco mais nisso quando eu falar sobre os destaques. Certo? Mas errou tudo que tentou o Mbappé no primeiro tempo. Certo? Com isso, ainda no primeiro tempo, tem a bola na trave do Nicholas Jackson, né? Que foi aquela finalização dele, que ele pegou um lançamento do Diouf, se eu não me engano. Acabou vencendo o Upamecano na corrida, finalizou, a bola foi na trave, relou no pé do Mendy. Todo mundo viu essa bola entrando, mas foi para fora e foi escanteio. Acabou não resultando em nada esse lance depois. Né? Fim do primeiro tempo, cada um foi para o seu lugar, voltou, um jogo completamente diferente. A França, que priorizava mais a posse de bola e a armação de jogadas lentas e de vez em quando o lançamento, agora mudou. Agora acionou muito mais o Doué naquela ponta, que era que ele estava até meio desaparecido pelo que ele pode fazer, que a gente sabe que é esse aspecto de driblador dele. Ele estava desaparecido nessa parte do jogo, né? E no segundo tempo a França voltou do time já nos primeiros minutinhos de jogo. O Doué já fez uma finalização que quase foi gol, né? Obrigando aí o Mendy a pular, a se esticar bastante, que isso aconteceu não só essa vez no segundo tempo, né? Não foi só essa vez. Enfim, a França voltou muito bem, voltou mais ofensiva, mais incisiva e pressionando mais. Estava pressionando mais a saída de bola do Senegal, que estava conseguindo escapar dessa pressão bem. Estava conseguindo fazer uma troca de passe, uma triangulação ali que mudava esse aspecto defensivo, que mudava e fazia uma transição rápida para um contra-ataque do Senegal. Foi muito bom. E o principal, eu acho, considero, o principal responsável dessa saída de bola, dessa saída de pressão do Senegal ter sido tão bem efetuada, se chama Pape Gueye. Ele, se você vê alguns lances, cara, muito específicos, não tão específicos que não aconteceu poucas vezes, mas ainda no primeiro tempo, por exemplo, o Pape Gueye fez um passe de primeiro, um lançamento que foi, cara, lindo pro Ismaïla Sarr, né, que acabou não pegando a bola, mas Ismaïla Sarr é outro que eu não gostei nem um pouco. Tentou bastante, eu gosto de jogador que tente, mas tudo que ele tentou, ele errou. Principalmente no primeiro tempo. Tudo que ele tentou, ele errou. Mané nem se fala. Mané estava desaparecido do jogo hoje. Eu esperava muito mais o Mané no jogo hoje. Eu esperava um cara que chamasse mais a responsabilidade, mais o protagonismo. E simplesmente pouco foi falado o nome dele na transmissão. Então, cara, fiquei decepcionado, entre muitas aspas, com o Mané na partida de hoje. Não acho que ele foi um destaque negativo. Não acho que ele foi mal na partida. Só não foi o que a gente esperava dele. Então, Mané bem apagado da partida de hoje, né? Cara, aí eu disse que a França começou a obrigar mais o Mendy a defender, e foi isso que aconteceu mesmo. Mendy teve uma finalização já ali no comecinho do segundo tempo, ainda antes de chegar na metade do segundo tempo. O Olise faz uma finalização que o Mendy faz uma bela defesa, depois a mesma coisa, um lançamento do Olise pro Mbappé finaliza mais uma ótima defesa do Mendy. E aí, mais ou menos nesse período do jogo que acontece o lance do pênalti, certo? Que não foi pênalti. A arbitragem não deu pênalti. Cara, esse lance é polêmico. Por quê? Porque se for, é como o próprio Casemiro disse na transmissão da Cazé TV, se fosse qualquer outro árbitro da Copa do Mundo, teria marcado esse pênalti. Se fosse no Brasileirão, não teria nem, o VAR não teria nem chamado, porque já teria marcado o pênalti direto e o VAR concordaria que teria sido pênalti. E, após ver o lance, eu concordo com a marcação do juiz.
certo? Poucas vezes vemos isso. Um juiz marca algo em campo, o VAR chama e o juiz permanece com a sua decisão de campo. Ele, na verdade, ele não permaneceu com a decisão de campo dele. Ele tinha dado escanteio para a França, ele deu tiro de meta para Senegal. E eu achei isso corretíssimo. Para mim, o Mbappé não houve o contato para o Mbappé cair. Quando ele pulou sobre o Mané, e teve um toque mínimo no pé dele, no pé esquerdo dele. Quando ele viu que teve esse toque, ele simplesmente exagerou. Se ele tivesse, cara, dado uma desequilibrada depois disso, eu acho que o juiz teria marcado pênalti. Só que ele exagerou demais. Ele poderia ter continuado andando com a bola. Inclusive, eu acho que teria sido melhor para a seleção da França. Entendeu? Então, pulou sobre o Mané. Não achei pênalti também. Mané esse que foi muito imprudente nesse carrinho. Poderia ter terminado, cara, em um pênalti e acabado com a, com a seleção de Senegal logo naquele momento do jogo. O Mané foi completamente imprudente. Mais um motivo de eu achar que ele não cumpriu nem um pouco do esperado por que a gente esperava dele. Né, cara? Então, assim, não gostei muito do Mané no jogo de hoje. Isso mostra, para quem assistiu o jogo, não só esse lance do pênalti, mas durante toda a partida, a arbitragem estava bem criteriosa. O árbitro não estava marcando qualquer contatozinho, como é num Brasileirão, numa Premier League da vida. Isso o árbitro não foi condizente a esse. Foi completamente o contrário. Tinha uma faltinha aqui, que normalmente é marcada num Brasileirão da vida, ele deixava seguir. Os jogadores reclamavam, a torcida reclamava, o banco reclamava e ele manteve o critério tanto para Senegal, tanto para a França. Então, eu gostei da arbitragem hoje. Tinha algumas faltas que eu marcaria? Sim, mas eu gostei do critério da arbitragem hoje. Foi justa para os dois lados, certo? Então, arbitragem bem criteriosa, não estava marcando qualquer coisa. E aí chega o momento do gol do Mbappé, né? O Mbappé que estava errando tudo, se posicionou muito bem, se movimentou muito bem para escapar ali da marcação do Koulibaly. O Olise, que dispensa comentários, um passe de gênio do Olise, passe de gênio. O Mbappé fez um giro muito bem, finalizou de primeiro, uma bela finalização. Bonito o gol do Mbappé, que comemorou fazendo uma flauta. Né? Com esse gol, o primeiro gol do Mbappé, o Mbappé igualou o Messi em gols na história da Copa. Ficou a 4 gols de igualar o Klose e assim ele se tornou, ao lado do Giroud, o maior artilheiro da história da França, por coisa que iria mudar depois de uns 20 minutinhos. Né? Depois desse gol, Senegal se abriu mais buscando um empate. Inclusive, acho que melhorou no jogo em relação ao que estava antes. Né? Com isso entra também Mbaye e Ndiaye, que seriam importantes depois para o gol do Senegal. Mas quando o Senegal se abre, vem um balde de água fria no Senegal. O Barcola entra muito bem, incendeia aquele ataque da França e marca um golaço depois de um ótimo lançamento do Rabiot, que eu gostei do Rabiot no jogo de hoje. Né? Então, para mim, Barcola entrou muito bem mesmo. Até porque fez esse golaço de cavadinha, né? Um lindo gol. Depois disso, cara, o Senegal tentou voltar pro jogo, conseguiu. O Mbaye, que eu disse que entrou bem, gostei da atuação dele, ele entrou bem, ele e o Ndiaye chegaram justamente com a mesma função que o Barcola entrou na França, incendiar e tentar fazer um gol. O que foi que aconteceu? Justamente o Ndiaye fez assistência pro Mbaye, que fez um lindo gol, acabou com a marcação do Theo Hernandes, passou dele, marcou e finalizou muito bem, ótimo gol, certo? Então, assim, nesse momento, faltando 3 minutos já nos acréscimos para o jogo acabar, Senegal diminuiu o placar e assim voltava para o jogo. Nesse momento eu pensei, rapaz, não é possível que Senegal vai empatar esse jogo, cara. Futebol é algo incrível mesmo. Saída de bola, 1 minuto depois, o Mbappé finaliza com um nojo aquela bola. Num nojo. Que, cara, é inacreditável Mbappé em Copas do Mundo. Cara, um golaço, mais uma assistência do Olise, peço perdão pela zoada ali fora, mais uma assistência do Olise, e uma finalização, cara, que dispensa comentários de Kylian Mbappé, fez o seu segundo gol na partida, com isso se isolou na artilharia da França, em toda a sua história, se tornou o maior artilheiro da história da seleção francesa, passou do Messi
em artilharia em Copas do Mundo, né? Inclusive já tem Messi em campo contra a Argélia, estreia da Argentina. Então, cara, Mbappé é histórico, apesar do jogo que tava muito ruim dele, ele é histórico, não tem o que fazer. Ele em Copas do Mundo é outro jogador, né? Não que ele não seja esse jogador no Real Madrid, ele é. Mas em Copas do Mundo é um temperozinho a mais. Passando agora para os destaques, cara, o Mbappé eu coloquei um asterisco. Coloquei um asteriscozinho no Mbappé. Ele... Porque no primeiro tempo, se o jogo terminasse no primeiro tempo, eu colocaria ele em destaques negativos. Se o jogo contasse só a partir do segundo tempo, ele seria meu destaque positivo. Então eu não sei nem em que colocar ele. Ele seria o craque do jogo pra mim. Eu não sei nem em que colocar ele. Né, cara? Porque no segundo tempo ele melhorou muito. A França melhorou muito e ele melhorou muito junto, certo? O Upamecano e Saliba. Ótima, quase perfeita atuação dessa dupla de zaga da França na partida de hoje. E também eu coloquei o Tchouaméni junto com eles, né? Porque ele fez quase uma função de terceiro zagueiro e também estava articulando muito bem a jogada, saindo bem na saída de bola, igual o Upamecano, que sai muito bem na saída de bola hoje, certo? E eu coloquei uma estrelinha agora no melhor do jogo, para mim não só da França, melhor do jogo, Michael Olise. No primeiro tempo, como comentei, ele já vinha armar jogada lá de trás. No segundo tempo ele fez uma função mais ofensiva, que deu muito certo. Não foi só o lançamento do gol, que foi aquele lançamento de gênio dele não, tá? Pro Mbappé. Pouco antes disso, ele já fez um lançamento, cara, de almanac. Um Kevin De Bruyne no auge. Fez um passo pro Mbappé que desperdiçou, dominou errado. Enfim, destaque principal da França e do jogo, Michael Olise pra mim. No Senegal, cara, apesar da derrota, eu coloquei aqui Niakhaté e Koulibaly no primeiro tempo. Até o gol do Mbappé ali no começo do segundo tempo, no meio do segundo tempo, estavam muito bem pra mim, Niakhaté e Koulibaly, da mesma forma que estava o lateral de UF, certo? Pra mim, o melhor da seleção senegalesa foi o Pape Gueye, o volante, que estava muito bem defensivamente e estava também ajudando muito a Senegal ofensivamente. Então, pra mim, cara, não tem nem o que falar muito sobre o Pape Gueye. Pra mim foi muito bom, destaque positivo de Senegal. E mais dois destaques que coloquei aqui, que eu já comentei até bastante sobre eles, que foi o Mbaye e o Ndiaye, né? Que entraram muito bem pra mim na seleção de Senegal. Com isso, no grupo agora, vai começar já Iraque e Noruega. Vou assistir, se possível, vou gravar também aqui, mandar um vídeo aqui pra vocês. E assim a gente vai ter a conclusão do grupo I, certo? Mas por enquanto não começa esse jogo, enquanto não finaliza o jogo da Noruega, França líder, muito bem, jogou muito bem hoje, dominou a partida, querendo ou não, apesar de ter sido um jogo equilibrado em boa parte da partida, foi dominância da França. Senegal agora na última posição, creio que isso vai mudar porque eu acho que o Iraque vai tomar muito mais de 2 gols de diferença da Noruega, certo? Então, já eu posto o vídeo da Noruega e Iraque. Palpite aqui no final desse vídeo, eu digo que vai ser 4-0 para a Noruega, tá? 4-0 para a Noruega, 2 gols de Erling Haaland, certo? Obrigado por assistir até aqui, agradeço e até o próximo vídeo. Valeu!